Oi, turma! Sou Tânia Paredes, professora de matemática, e hoje aqui na aula do 6º ano nós vamos falar sobre razão e proporção, tá? É uma introdução e nas próximas aulas a gente vai ver uma aplicação mais prática. Bem-vindo ao nosso canal. Nossas aulas são digitais. Vocês estão assistindo agora ao vivo pela televisão e podem assistir pelo seu celular, podem assistir pelo seu computador ou tablet. O tabletzinho que a prefeitura te entregou, você, aluno da rede municipal do Recife, tá? Bom, lembrando que vocês, baixando o aplicativo que os meninos vão colocar aqui agora, esses aplicativos, esse QR Code aí, vocês vão na loja, baixa o aplicativo. Que aplicativo? Educa Recife, tá? Aqui tem os dois sistemas operacionais do telefone para vocês aplicar, mas se você for como eu, meio atrapalhadinho para pegar o QR Code na televisão, vai lá na tua loja de aplicativo, digita Educa Recife e baixa. Qual a vantagem do aplicativo? Bom, o aplicativo, gente, você vai poder interagir agora com a gente, ao vivo, colocar tuas perguntas, colocar tuas dúvidas, dar resposta para o que a gente vai trabalhar aqui. Bom, é como se fosse a expansão, é sua sala de aula virtual. E hoje, no chat, eu tenho o privilégio de estar acompanhado com a professora Marta. Marta, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, queridos estudantes. Estou à disposição de vocês. Não esqueçam de baixar o QR Code para nós comunicarmos aqui através do chat. Aguardo vocês. Boa aula a todos. Bom, além do chat, vocês têm nossa aula. Todas as de agora e as de antes, no YouTube, tá? Vai lá, se inscreve, Educa Recife, e você vai ter todas as aulas de todos os anos e você vai ter o acesso. Está na dúvida, quer rever e não sabe como? Ora, vai lá no YouTube, Educa Recife, e busca pelo assunto ou pela data. Tá? Qualquer coisa, pergunta para o teu professor ou pergunta aqui para a Marta no chat, tá? Bom, como a gente sempre traz uma recapitulação, hoje a recapitulação vai ser sobre razão. Eita, razão a gente já viu. Já, mas não com este nome, não especificamente com a palavra razão. Razão, gente, está ligado à fração, está ligado à proporção, à equivalência a proporção, a equivalência à razão, a porcentagem. Tem uma série de conteúdos. Lembrando sempre, matemática não é separado. Está tudo interligado. E quanto mais vocês perceberem isso, mais fácil e simples vai ficar a matemática para vocês. E vocês vão passar a gostar da matemática. É verdade. Isso não é fake news, é verdade. Fake news é que matemática é complicado. De jeito nenhum. Lembrando, cada aluno tem seu ritmo, cada pessoa aprende da sua maneira. Você pode resolver uma questão de um jeito e seu colega de outro, e eu de outro, e todos três estarem corretos. Não se angustiem com isso. O mais importante é vocês entenderem essas ligações. Para quê? Usar a criatividade para desmistificar que matemática é complicado. Professora, logo eu consigo? Depende, cada um no seu ritmo, tá? Vamos lá, você consegue. Revisão, fração. Eu tenho aí 3/4, e aí eu destaquei o 3 em vermelho, porque nas figuras está bem claro a questão da relação do vermelho. 3/4. Ora, é uma fração, professora, o que é que tem a ver com razão? Daqui a pouco a gente vê.
fração de um conjunto. Aqui eu botei 3 corações. Meu coração é vermelho. Ih, eu canto péssimo. Fafá, me desculpe. Fafá de Belém, cantora, tá, gente? 3 corações num conjunto. Olha aqui. 1, 2, 3. No conjunto de quantos? 1, 2, 3, 4. Então, aqui em cima, no meu numerador, eu vou dizer quantos eu estou destacando. A minha fração é 3. De quantos? Quem é o total que está aqui? 4. Tá? 1, 2, 3. Tem um branquinho aqui. Não sei se está fácil para vocês verem, mas são 4. Na próxima eu boto de outra cor. Bom, é esta parte aqui. Mas vamos ver a próxima. Vamos ver parte do todo, que é uma coisa que vocês já trabalham desde o Fundamental 1. Olha aqui, eu tenho uma barra, normalmente a gente associa a barra de chocolate, mas qualquer coisa que eu possa representar dessa maneira, dividido em quantos pedacinhos? 4. Então é por isso que o denominador é 4 e o numerador 3, porque foram 3 que eu destaquei de vermelho. Tá, gente? Então, essa parte da fração a gente já trabalhou. Vai lá, se quiser assistir mais alguma coisa, vai lá na playlist e pega essa parte de fração. Bom, voltando aqui. Mas uma fração também pode ser uma divisão. Dividir. Aqui eu estou pegando 3 e estou dividindo por 4. Ora, se eu pensar em chocolate, 3 chocolates dividido por 4 alunos, não vai dar um inteiro, né, gente? Porque não vai dar 1 para 1. Então, olha aqui, pode ampliar que a gente está vendo aqui. Eu coloquei a representação dos 4 alunos e os 3 chocolates. Qual foi a solução que eu encontrei? Pode ter outras? Pode. Mas qual foi a que eu encontrei? Eu simplesmente dividi cada chocolate em 4 pedacinhos. E aí, de cada um, eu peguei um pedacinho e entreguei para um aluno. Então, cada aluno recebeu 3 partes de uma divisão de 4. Tudo bem? Tudo certo? Então, voltando aqui, por fim, a reta numérica. Né? A gente já viu, às vezes, professor, onde é que eu vou botar a fração na reta? Gente, a gente já trabalhou algumas questões da UBMEP, a gente já viu a fração numa reta numérica que não vai só de 0 a 1. Lembrando, olha que tem uma setinha para cá, se ele expandir a tela, os alunos vão ver melhor. Aqui, ó. Tá vendo? Tem uma setinha para cá e uma setinha para cá. Por quê? Lembrando, eu já falei para vocês. Reta numérica, ela é infinita. Ela continua. E a gente até já fez aqui a questão de... Ora, por que infinito? Porque qualquer número que você me der, eu posso somar mais um. E nesse resultado, eu ainda posso somar mais um. E assim vai. Até quando? Não para. É infinito. Tá? Então, a reta numérica, por isso que a gente bota as setinhas, a representação é essa. Se eu tivesse um tracinho aqui e a setinha para cá, eu estava numa semi-reta. Tá? Eu tinha um início, mas aqui vai para o infinito. Neste caso aqui, se eu estou aumentando para o lado positivo, infinito positivo. E se eu não tivesse nenhum das duas setinhas? É uma representação de um segmento de reta, o que é um pedacinho. E isso a gente vai usar em algumas aulas para frente ainda nesse mês. Então, bora lá, gente. 3/4. Eu dividi por 4. Então, de 0 a 1, eu dividi em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Então, este primeiro pedaço, eu tenho um pedacinho, ó. Um pedacinho de uma divisão de 4. Aqui o segundo. 1, 2. 2 pedacinhos de uma divisão de 4.
E aqui o número que eu tanto quero. 1, 2, 3, 3 pedacinhos de uma divisão de 4 e o branco não prevalece, não ficou destacado, né? Então, aqui é 3 dividido por 4, tá? 3/4. Professora, e a régua? Gente, a nossa régua, ela está no nosso sistema decimal. Lembra que eu disse que nosso sistema é decimal? Então, a nossa régua, a tradicional, não é uma exceção, do 0 a 1 está dividido em 10 pedacinhos. E aí, sistema de medida, a gente já viu isso. Então, visto isso, vamos para o assunto principal, razão. Eita, professora, mas razão, o que é que tem a ver com fração? Na verdade, a razão é vai ser representado como uma fração, numerador e denominador, só que quando eu estou falando de razão, no geral, eu estou comparando. Quer dizer, na verdade, eu estou comparando duas grandezas. Professora, eu não sei o que é grandeza. Duas coisas diferentes, gente. A gente vai ver aí. Então, duas grandezas são duas coisas diferentes. E a gente vai ver aqui vários exemplos para vocês não se confundirem. Quando a gente está falando de razão, se você ler lá na questão, qual a razão, então você vai estar falando de um antecessor, que seria o nosso numerador na fração, e o consequente. Desculpa, antecedente e consequente. Antecedente, o que vem antes. E consequente, o que vem depois. Tá? Então, e proporção? Gente, proporção é você pegar duas razões. Eu estou comparando duas coisas. Estou falando de duas coisas. Poderia estar falando da mesma coisa? Pode. Mas para não confundir, a gente vai trabalhar sempre com duas coisas distintas. Então, aqui eu tenho 3/4, vai dar 0,75, tá? Se vocês ainda estão um pouco inseguros com relação ao valor decimal da fração, vai lá na máquina de calcular e bota 3 dividido por 4, que com certeza vai dar 0,75. A mesma coisa, 15 dividido por 20, que vai dar 0,75. Então, deram o mesmo resultado, mas são frações numericamente diferentes. Ela representa a mesma parte, que é 0,75. E como ela representa a mesma parte, eu posso dizer que 3/4 é proporcional a 15/20. Eita, professora, eu não lembro desse nome, 20. Pois é. Gente, 1/10. Quando a gente chega em 11... 11 é a nomenclatura da fração. Mas isso é uma coisa que vocês podem pesquisar na internet, dar uma viajadinha na rede e procura, ou no teu livro, né? Ou no teu livro, e procura nomenclatura de fração. Porque isso é só vocês lerem. Vamos lá? Proporção e equivalência. A gente já trabalhou isso um pouquinho aqui. Mas a gente vai revisitar, a gente está sempre revisitando. Veja, eu tenho 2 quadrados aí. Foi que a gente já viu aqui, que a gente só pode comparar objetos iguais. Aí, no caso, os 2 quadrados. Um está dividido no meio, está dividido em 2 partes. A gente já viu aqui, que é a metade. Então, 1 dividido por 2 dá 0,5. A gente até associou a dinheiro, lembra? Dinheiro, din-din. Por quê? Porque dinheiro é fácil. Então, R$1 para dividir para 2 vai dar 50 centavos. A gente também associou 50 centavos, explicou por que é centavo, né? Porque a gente está trabalhando com a última casa que aparece. E com 50 centésimos. A gente fez essa associação. Vai lá nas aulas e dá uma revisada. A mesma coisa quando eu divido ele em 4 pedacinhos. Então, se eu quiser a mesma quantidade, eu vou ter este lado todo e aqui eu vou ter... Dá um zoom que ficou muito clarinho. Eu acho que quando expandir vai ficar bom para o pessoal ver aí
que é 2/4, tá? Eu dividi o quadrado em 4 pedacinhos idênticos, que a gente já viu que fração tem que ser idênticos, tá? E dá para perceber que a metade é a mesma coisa que... Isso na figura, né? Porque na escrita está lá. É a mesma coisa que 2/4. Todos dois valem 0,5. Então, eu posso dizer que 1/2 é proporcional a 2/4. Bom, focando na razão, antes da gente ver aqui essa comparação de razão, que eu trouxe em homenagem a Cleitinho. Marta, tem alguém aí, Marta? Tem, Sabino, estou conversando aqui com ele. Bom dia, Sabino. Presta atenção aqui, eu vou deixar um probleminha lá no final da aula, tá? Mas é um probleminha legal, porque a gente só vai se ver na próxima semana, então, vamos lá. Ah, não, pessoal. É isso mesmo, a gente só vai viver. A gente mudou o horário. Vocês estão lembrados, né? A gente agora tem 2 aulas de matemática ao vivo por semana, tá? Terça-feira, 7h30 da manhã, e quarta-feira, 7h30 da manhã também. Não esquece, não. E aí, Sabino disse o quê, Marta? Ele pediu para a gente repetir o slide anterior. Ele está com a dúvida. O slide anterior? Isso. Ótimo. Dá um zoom aí, especial para Sabino. Olha aí, Sabino. Aqui eu estou querendo mostrar a diferença entre proporção e equivalência. Então, eu pego 2 quadradinhos idênticos, das mesmas medidas, coloco 1/2 em um, que se você dividir, vai lá na máquina, você vai ver que é 0,5. Se você já souber, se você já incorporou isso como 1 mais 1 é igual a 2, então tudo bem, não precisa usar a máquina. E no segundo quadradinho, veja que os quadradinhos são idênticos. Se eu recortasse, eu conseguiria colocar um em cima do outro. E eu dividi em 4 pedacinhos. E aí eu pintei na vertical, por quê? Porque o primeiro eu coloquei na vertical para vocês fazerem a associação visual. Então, aqui eu tenho 2 pedacinhos de uma divisão de 4. Então, 1/2 é proporcional a 2/4. Tudo bem, Sabino? Qualquer coisa, tu faz uma revisão aí, vai estar lá na internet. Vamos lá. Neymar na Copa América. Ora, ele foi considerado o melhor jogador, né? Então, de 17 finalizações, ele fez 6 gols. Então, a razão aí é de 6 para 17. Veja como eu leio uma razão. Por que é importante saber que é para? Porque, geralmente, nas questões que vocês vão fazer, vai estar escrito lá, para. São percepções no texto que vai te indicar que eu estou falando de razão. Então, quando eu vou comparar, aqui no caso, o número de finalizações e o número de gols, vai dar 6 para 17. Então, em 17 vezes que ele chutou a gol, ele fez 6 gols. E aí, gente, vamos lá? Preparando, hoje é ano de Copa do Mundo, né? Qual a próxima? Gente, essa é importante o destaque. Veja que aqui eu estou falando, eu não botei a razão oficial atual, essa razão já existiu e já existe em outra parte do mundo, mas no Brasil mudou um pouquinho. Só que para a gente trabalhar, fica mais fácil trabalhar de 1 parte de álcool para 3 partes de gasolina na mistura da gasolina. Quem tem uma moto, quem tem um carro, a turma que é Uber, a turma que é mototaxista, isso tudo aqui influencia. Porque influencia no rendimento. E no preço, pessoal, no preço. Então, 1 parte de álcool para 3 partes de gasolina. Tá? Então, eu tenho de 1 para 3. Eita, professora, mas sempre vai aparecer assim? Nananina, não. Eu posso ter, olha só, gente, isso é importante, 1 parte de álcool para 4 partes.
Quem é 4 partes? É a mistura de álcool e gasolina. Eu tenho 1 de álcool mais 3 de gasolina. Certo? Então, veja como é importante a pessoa estar atento lá nessa questão do texto, né? Do problema que vai ser apresentado para vocês. Porque aqui eu estou comparando o álcool com a mistura, tá? E antes eu estava comparando o álcool com a gasolina. Veja que aqui mudou, passou a ser 1/4. A razão é 1/4, tá, pessoal? Isso é importante, isso é dica. Sabe aquela dica que é importante na resolução dos problemas? Então, vamos lá, continuando. Eita, coisa boa, o frevo, hein, gente? Ah, eu adoro, não sei vocês, eu sou realmente pernambucana de coração e de alma. Então, razão. Uma turma do 6º ano tem 36 alunos. 12 deles adoram o nosso frevo e 24 amam o passinho. Qual a razão dos alunos que preferem frevo para o total? Olha aqui, pessoal, de novo aqui, é bom destacar aqui, gente, essa questão. Eu estou falando, preferem frevo, ó, para o total. Eu não estou comparando com os alunos que preferem o passinho. Eu estou comparando com o total de alunos. Então, isso é muito importante na resolução de problemas, tá? São palavras-chave e está trabalhando o quê? Razão. Bom, visto isso, a gente vai resolver. Pode dar um zoom. E qual a questão? Qual a razão dos alunos que preferem frevo para o total? Qual é o total de alunos? 36, está lá no texto. E o total dos que adoram o frevo? 12. Então, a razão vai ser 12 para 36. Tudo bem? Então, é esta a razão, 12 para 36. Aqui eu vou ler, sabendo que é uma razão, da mesma maneira, 12 para 36. Tudo bem? São detalhes, realmente são muitos detalhes. Mas é importante esses detalhes, por isso que eu foquei. Não precisa, eu tenho que decorar os nomes, não precisa decorar os nomes. À medida que vocês vão estudando, que vocês vão trabalhando esse tipo de problema, isso aí vai naturalmente ficando na sua mente, né? Vocês vão se apropriando disso da mesma maneira que vocês, quando aprenderam a contar 1 mais 1 é igual a 2, vocês também tinham a mesma dificuldade de um assunto novo. E hoje é tão fácil, 1 mais 1, todo mundo vai dizer que é 2. Assim eu espero. Tá, pessoal? Tenho certeza. Bora lá. Esse, gente, é a questão do Enem que eu vou deixar para vocês. Enem, professora? Pois é. Eu acredito em vocês. Eu tenho certeza que se vocês esquecerem que é do Enem, vocês vão focar aí e vocês vão fazer. E vão ficar, assim, super felizes, porque quando a gente tenta e consegue, dá uma felicidade e tanto. E se não conseguir? Cada um no seu ritmo. Na próxima aula, a gente vai ver essa questão e aí vocês vão buscando entender qual foi a parte que vocês não se atrapalharam, vamos supor assim, tá? Porque aqui é leitura, gente. Vamos ler essa questão. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do terceiro setor desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é. Claro que no Enem tinha A, B, C e D. Eu não coloquei. Vou colocar quando a gente for resolver, tá, gente?
Por quê? Porque eu quero que vocês tentem. Eu tenho certeza que quando vocês olharem aí, esse setor 3, vocês vão conseguir. Vou dar um spoiler, tá? A gente já trabalhou área, e aí a gente trabalhou multiplicação. E a gente descobriu que multiplicação era a mesma coisa que somar a mesma quantidade. E eu vou usar tudo isso para resolver essa questão. Ou vou usar a coisa mais natural em matemática, que é contagem. Tá, pessoal? Tenho certeza. Vai lá e tenta. Eu acredito em vocês. Por isso que eu digo, acredite em si mesmo e em suas capacidades. Você é capaz. Vai, senta. E vamos lá. Depois vocês me contam qual foi a sensação de responder uma questão do Enem. Bora lá? Não duvido de você. Eu acredito em você. Lembre, todos podem aprender matemática. Cada um no seu ritmo. Tá? Se você não conseguiu e seu colega conseguiu, gente, vai com calma. Daqui para o Enem tem um tempão. É só um desafio. Um bom desafio para vocês. Tá? Ó, precisa de esforço? Sim. Sem se mexer, ficamos no mesmo lugar. Não saímos do lugar. Bem, agora eu já vou me despedindo. Lembrando que é importante. Mas antes de eu me despedir, eu tenho que agradecer muito a essa equipe maravilhosa de Libras. Nesse Setembro Azul, em homenagem a eles, né, a toda a comunidade. E agradecer aqui a minha amiga, já estou colocando ela como minha amiga, Marta. Marta, dá um alô para a turma e algum comentário aí do chat? Sim, agradecer a participação de todos. Continue participando, revejam nossa aula no YouTube. E outra coisa, estudem bastante. Fiquem com Deus e até a próxima. Olha, pessoal, eu vou dar tempo de eu contar um detalhe. Até maio, eu estava dando aula na sala, aula presencial. E aí eu lancei as notas e aí eu recebi uma mensagem maravilhosa, né? Porque uma aluna minha tirou 9, ficou com média 9, e aí ligou, passou uma mensagem: professora, eu não acredito. Tem que acreditar, acredite em você, você consegue. Valeu a pena estudar. Eu chego a ficar arrepiada. Gente, é verdade, vale a pena estudar mesmo. O estudo é seu. Ninguém tira isso de você. É seu para o resto da vida. Tudo e qualquer coisa. Lembrando, a disciplina mais importante que tem, português. Não é matemática, é português. Porque se você não aprender bem português, você se atrapalha nas outras disciplinas. E a segundinha, com certeza, matemática é lógica, né, Marta? É verdade. É. Andam juntas. Então, andam juntas. Isso, Marta, andam juntas, é isso mesmo. Tá, pessoal? Tchau e até a próxima aula.